aqui com a doutora Fabiola para falar a respeito dos cuidados com a pele, principalmente para evitar aquelas manchas. Que jeito? Usando o protetor todo santo dia. Mas não é de qualquer jeito, né, doutora? Não, não é de qualquer jeito. Bom, então em relação ao rosto, pega aí o seu filtro. O importante é a gente usar a quantidade bem prática, que isso é uma dica prática, de 3 dedos. Ó, então você pega 3 dedos, coloca uma carreirinha de filtro solar, essa quantidade que é ideal para você usar no rosto, certo? Tá? No restante do corpo, existe uma regra que é a regra da colher de chá, que você pode colocar 1 ou 2 colheres de chá por região. Isso tem até uns bonequinhos, fica fácil. Mas o rosto, que é o principal, ó, isso mesmo, deixa eu ver, um pouquinho mais. Um pouquinho mais? Assim, aí, ó. Assim, ó, um pouquinho mais, essa é a quantidade ideal para o rosto. Eu tinha colocado pouco, assim, gente. E quando a gente aplica no rosto, aplicar na orelha, tá? Principalmente se você é calvo, ou tem áreas de calvície, ou tem um cabelo ralo, de repente usa um boné ou um chapéu e não esquecer então da orelha, tá? E essa quantidade você vai usar no rosto e essa mesma quantidade você pode usar no pescoço e na região do colo, tá? Então com isso fica prático. Então tem que ser... O filtro solar, ele não é para penetrar na pele. O filtro solar é para ficar na pele. Então, a quantidade tem que ser um pouquinho maior. E dali 4 horas, você reaplica. Agora, se você, daqui 2 horas, ficar entrando muito na água, transpiração, água, entra na água, sai, daí o ideal é que esse tempo seja menor, seja de 2 horas, tá? Assim, eu coloquei um pouquinho mais. Sim. Agora sim, ó. Sim. E daí, se sobrar alguma coisa, desce já pro pescoço, tá? Então, essa é a quantidade. E nós temos filtro com base e temos filtro sem base, tá? O filtro com base, ele é super interessante para quem já tem manchas e quer aproveitar e disfarçar. Nós temos filtros infantil para criança, tá? Que ele é um pouquinho mais consistente. Nós temos filtro em gel ou loção oil free, que é para peles oleosas. Temos filtros solares em loção fluida, que é quando você quer espalhar áreas maiores, principalmente braços, áreas com pelos. E nós temos filtros solares em creme, se, por exemplo, é uma pele que é mais seca. Então, a gente vê mulheres na menopausa, pacientes que têm a pele muito seca. É interessante um veículo que tenha não só o filtro solar, mas substâncias também mais hidratantes, tá? Então, eu tô passando esse aqui na minha mão, doutora. Tem problema, pra aproveitar, né? Aproveitar, ó. A mão também precisa. E você de manhã já aplica aí na região do rosto, né? Colo e pescoço. O pescoço é super interessante, tá? A gente vê muita gente que tem manchas na região do pescoço e do colo. E na região das mãos, tá? E deixar aqui, se você vai dirigir longas distâncias, às vezes usar até uma luvinha, tá? Então você usa uma luvinha para dirigir, porque a gente vê que muita gente tem mancha na mão aí do uso de dirigir, tá? E lembrar, se você é calvo ou tem cabelo ralo, procurar usar um chapéu, um boné, se você vai se expor ao sol. Muito boas dicas. E o lábio também. Isso que eu ia perguntar, tá? Nos lábios existem filtros solares específicos para a região dos lábios. Tem várias marcas já no Brasil que tem no filtro no mínimo 30 que você pode hidratar os seus lábios já com proteção. Inclusive, couro cabeludo. Tem filtro solar em spray, mas você pode também usar chapéu ou boné que vão proteger do sol. Ah, isso é uma boa, viu, gente? Porque às vezes a mulherada aí não quer sujar o cabelo na piscina ou no mar, acaba prendendo o cabelo. Aí, por exemplo, o meu tá divididinho aqui, ó. Aqui podia queimar, né? Pode usar filtro solar, mas o ideal é você começar, já que tá na moda, usar chapéu. É tão bonito, e fica chiquérrima também, né? O chapéu não é só para sofisticar o look. O chapéu, ele protege o couro cabeludo e o rosto também. Com certeza. E aqui a gente trouxe várias opções, como a doutora já mostrou, até para as crianças. Porém, aqui tem de 60, 80. Qual que seria o indicado para cada tipo de pele? No mínimo, fator 30, mas existem peles com doenças autoimunes, como, por exemplo, lúpus, ou com doenças inflamatórias como rosácea e manchas como melasma, até quem já teve histórico de câncer de pele, que a gente orienta a usar no mínimo fator 60, No mínimo? No mínimo. Então, a gente precisa ver caso a caso. Agora, uma pele mais morena, que não tem tanta tendência a manchar, ela pode usar uma proteção mais baixa. Então, mas no importante, no mínimo 30. Eu tenho costume de usar no mínimo 50, que isso minha mãe colocou quando eu era pequena, gente. Se é muito branquinha, tem que ser 50. E bronzeador, jamais. Exatamente. Mas o mais importante para você não é só o filtro solar 50. É você aplicar, que agora é o que você aprendeu, a quantidade correta. Aplicar todos os dias de manhã, tem a chuva ou o sol, porque os raios estão independentes de estar frio ou calor, tá? E procurar reaplicar dali 4 horas. Então, aplica a hora que você acorda de manhã e reaplica após o almoço. Você não precisa lavar o rosto para reaplicar. Você pode reaplicar por cima mesmo, tá?
Tem a Ana Paula, pergunta dela, doutora, a respeito da pele oleosa. Qual seria o mais indicado? O spray ou... Loções fluidas, tá? Mais leves, ou loção oil free, livre de óleo. E você pode ainda retocar esse filtro ao longo do dia com pancakes, né? Tem pancakes que tem filtro solar na composição e tem pós também que tem filtro. Você pode usar isso para reaplicar. Mas veja bem, pele oleosa pode ser genético, como na maioria das vezes, mas pode ser um sinal que a sua pele não está com os hormônios muito bacanas. Então é importante você passar por uma investigação para ver se essa pele oleosa, na verdade, não é uma desregulação hormonal e isso tem tratamento. Eu fiz uma pergunta antes, né, bem no comecinho da nossa entrevista, sobre as manchinhas nas mãos. Tem uma telespectadora que chegou a perguntar também em algum tipo de tratamento. Vocês viram que eu já aproveitei o protetor aqui, já para me prevenir, né, doutora? Mas tem algum tipo de tratamento além desse cuidado diário? Tem alguns tipos de manchas, né, que nós conseguimos clarear, amenizar, com o uso de alguns clareadores que a paciente pode fazer uso em casa e também em consultório. Tem algumas tecnologias a laser, desde a luz pulsada, a lasers mais fortes, como laser de CO2, os fotonas que vão ajudar a melhorar essas manchinhas. Mas a gente tem que lembrar que se a paciente não ajuda a gente em casa usando o filtro solar, elas vão acabar voltando. E usar, às vezes, até uma luvinha aí para fazer caminhadas e para dirigir quem se expõe aí muito ao sol. Com certeza. Inclusive, o protetor solar, ele é um preventivo. É para você evitar que essas manchas apareçam. Mas não quer dizer que já apareceu, eu já tenho mesmo, não vou usar. Nada disso. É importante você usar, porque já tem trabalhos mostrando que ele consegue regenerar a pele, já depois de 30, 40 dias de uso, né? Então, o filtro solar ajuda e vai fazer com que essas manchas não piorem e os tratamentos que você for realizar, você vai ter um sucesso maior. E tem gente que gosta, às vezes, de poupar produto, porque alguns protetores solares acabam sendo até um pouco mais, assim, vamos dizer, com um precinho um pouco mais alto, né? Porque são de boa qualidade. Mas tem gente que faz o seguinte, doutora, eu já vi, tá? Misturando o protetor solar com um hidratante qualquer. Aí não tem o mesmo efeito. Não, é interessante se você for hidratar sua pele, usar uma entidade, passe primeiro no seu rosto, espera secar um pouquinho e passa o filtro solar por cima. Então, existem peles que às vezes você precisa fazer uma hidratação prévia ou você quer usar um clareador, né? Mas sempre é importante usar o filtro solar de acordo com a especificação. Quanto mais vezes utilizar o protetor solar, mais rápido diminui ou ficam mais claras as manchas de melasma? Na verdade, o filtro solar é obrigatório, mas também não precisa usar assim de maneira desnecessária. Então, o ideal para quem não transpira muito é fazer uma aplicação logo de manhã, reaplicar dali 4 horas, tá? O mais importante é você usar um filtro solar de boa qualidade, então tem que ter É um investimento. Você tem que usar de boa qualidade e você utilizar. Muitas pessoas não utilizam a quantidade adequada, usam só de manhã, não reaplicam. Então, muito comum a pessoa aplicar de manhã e ficar o dia inteiro com o mesmo filtro solar. Mas lembrar que depois de 4 ou 5 horas, ele não vai ter a mesma cobertura que ele teria de manhã. Então, tem que ter disciplina mesmo. Tem também a Débora, né, Kelly, que está mandando mensagem pra gente, falando do caso do marido dela, que fica exposto ao sol por muito tempo devido ao trabalho, mas que a pele dele até está um pouco mais escura e ele não consegue usar protetor solar, né? Ela chegou a falar isso. Você comentou também de outras possibilidades, algumas roupas, Exatamente. né? Eu tenho orientado muito para quem, às vezes, anda muito na rua, pacientes que são representantes, pacientes que trabalham no campo ou que muitas vezes têm alguma atividade, por exemplo, são treinadores oficiais, são maratonistas, utilizar camiseta de manga comprida que o tecido é de filtro solar. Com isso, a gente já consegue proteger bem. Quem vai pescar pode utilizar essas camisetas, coloca também um chapéu, um boné. Então, a gente fala que é uma proteção física, de barreira, né? Então, são essas vestimentas. E a mulherada que vai, muitas vezes, correr, vai caminhar, às vezes vai numa praia, tudo fazer uma caminhada, procurar usar saídas que cubram totalmente. Às vezes, por moda, usam aquelas que são mais descobertas ou que são vazadas. De renda não é ideal. O ideal é você usar, se você quer se proteger, de tecido mesmo que tenha proteção ultravioleta. Tá vendo, Débora? Não tem desculpa, que o marido dela falou assim, que ele acaba suando, aí começa a entrar protetor no olho, começa a arder. E homem, a gente sabe que tem certa dificuldade
dificuldade Mas com existem filtros isso, solares, né? que agora já são à prova d'água, que eles são mais sequinhos, né? Muitas vezes até a opção, né? Pelo menos para passar no rosto. Exatamente. Então teria que fazer, às vezes também escorre e dá ardência, porque o paciente pode ter alergia a algum componente. Então é interessante marcar uma consulta, às vezes fazer um teste alérgico. E procurar também essa dica que a doutora trouxe sobre essas roupas que têm essa camada de proteção também, que já vão ajudar bastante. Eu agradeço, doutora, muito obrigada, a sua participação aqui. Sempre um prazer. E eu descobri que estava passando protetor errado esse tempo todo. Eu passava assim, doutora. Eu fazia assim, ó, uma bolinha no dedo e fazia assim, são ó. três dedos. É uma maneira prática ou uma colher de chá. Como a gente nunca às vezes tem uma colher de chá, né? Boa dica, tá vendo? Vivendo e aprendendo. Ainda bem que a doutora veio aqui e me corrigiu. Eu quero agradecer também todos vocês que participaram da nossa entrevista, tirando todas as dúvidas com essa maravilhosa. Um beijo, doutora. Obrigada.